Eu quero pensar com você nesta noite sobre a igreja como agente transformador na história. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Obrigado. Você viu como que é uma equipe alinhada e afinada? Eu comentei, falei, olha, tá tampando. Aí já vieram, já modificar o cenário. Deus é bom. Só tem uma forma que a igreja sairá do mundo: vitoriosa. Não tem outra forma. Veja, a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, ela está no mundo, mas o mundo antes de chamar do mundo aqueles que devem pertencer à família de Deus. A igreja só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, o versículo de número 2, ele nos encoraja a não nos conformarmos com o mundo, mas a transformarmos pela renovação da nossa mente. Preste atenção, quando a igreja tenta imitar o mundo, para atrair o mundo, ela perde a sua capacidade transformadora. Repito, quando a igreja tenta imitar o mundo, para atrair o mundo, preste atenção, ela perde a sua capacidade transformadora. A igreja, ela exerce um papel restringidor na corrupção do mundo, porque a igreja é o sal da terra. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja organização, eu estou falando de igreja viva, igreja individual. Você é a igreja de Deus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Você é a igreja. Então toda vez que eu me referir à igreja, eu estou me referindo a mim e a você, ok? Amém? A igreja é o sal da terra. Ela sendo o sal da terra, ela coíbe a sua decomposição. Ela preserva da corrupção. Ela dá sabor, ela provoca sede. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável. O mundo já está difícil de sobreviver, sim ou não? Imagina sem a igreja. A igreja é o freio moral do mundo. A igreja é o freio moral do mundo.
A igreja, ela exerce um papel positivo de transformação no mundo, porque a igreja também é a luz do mundo. Veja só, a luz é símbolo da verdade. A luz é símbolo de pureza. A luz é símbolo de vida. A luz, ela dá a direção. Jesus disse: eu sou a direção para a sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A igreja, a luz, igreja, ela aquece no frio. A luz, igreja, gera vida. Você é a igreja. Mas tem um porém. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação, o que acontece? Sabe, eu comecei a me questionar sobre essas questões. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação na história, quando ela se confunde com o evangelho, com um mero comportamentalismo legalista, entenda, o cristianismo não é um behaviorismo, é apenas mudança, e não apenas mudança de estereótipo, não é um verniz, não é uma fachada. Ela não produz crentes em séries. Você vai na fábrica da Ford, existe a fábrica da Ford ainda, né? Está aqui no Brasil. Lá eles produzem carros em séries. Sai todos da mesma cor, todos do mesmo jeitinho. A igreja não produz crentes em série. Não é um estilo de roupa, não é um estilo de cabelo que faz de você crente, que faz de você igreja. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação, quando ela confunde o evangelho com platonismo cristão, preste atenção nisso. Platão, ele divorciou o espiritual do material. O mundo real era um mundo de ideias. Essa é a visão de Platão a respeito do mundo. O corpo era apenas a prisão da alma. Isso levou a população ao ceticismo em que nós vivemos hoje. Essa visão gerou o gnosticismo no primeiro século. E infelizmente a igreja foi afetada. Porque as pessoas começaram a olhar para si dizendo: eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus, meu corpo, minhas regras. Essa visão também, ela produziu o pietismo no século 17. Veja, o pietismo, ele sai de um extremo da ortodoxia sem piedade para o outro extremo, a piedade sem a ortodoxia. Qual que é a máxima deles? Deus está interessado na alma e não no corpo. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação, quando ela confunde o evangelho com o cristianismo do gueto. Muitas pessoas, ao se tornarem cristãs evangélicas, elas se isolam em seu mundo e falam: a partir de hoje eu não posso mais me misturar. Você conhece alguém assim? Não posso mais me relacionar.
não posso ter mais vida. E aí nós voltamos, né, a exemplo dos cristãos da Idade Média, aonde eles se isolavam nos mosteiros e nos seus conventos. Mas entenda uma coisa: quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, Ele não nos chamou para ficarmos dentro do saleiro. Amém? Diga para quem está ao seu lado: Deus não te chamou para ser sal dentro do saleiro. Eu pergunto, que diferença faz o sal dentro do saleiro? Hã? Nenhuma. O sal dentro do saleiro não faz nenhuma diferença. Uma igreja que deixa de ser uma agente de transformação é quando ele confunde o evangelho com o misticismo religioso. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde o misticismo tem entrado e adentrado dentro da igreja, e muitas vezes nós não temos percebido. A gente acha que é normal. Práticas místicas que a gente ouvia dizer a respeito lá nas outras religiões, e muitas vezes nós estamos trazendo e praticando dentro da igreja. Estamos deixando de ser igreja. Há muitas igrejas neopentecostais que são campeãs no misticismo. Eles trocam apenas o rótulo. Põe o nome igreja e passam a viver o misticismo dentro da igreja. Eu não preciso trazer nome aqui, você sabe disso. A igreja deixa de ser uma agente de transformação quando confunde o evangelho com doutrina sem vida. Há muitas pessoas que são ortodoxas em sua cabeça, mas são hereges na sua conduta. Elas lutam para praticar o bem, mas elas sabem que precisa praticar o bem, mas quando vão para a prática, esquece tudo o que sabe. São ortodoxas na teoria e liberais na prática. Defendem doutrinas certas e vivem uma vida errada. São zelosos nas tradições da igreja, mas vivem na prática do pecado. Acredito que você conheça alguém assim. Prega o que não vive. Conhece alguém assim? Sabe, isso tem me preocupado muito. Porque infelizmente é o que nós temos visto em nossos dias. Elas têm um diálogo bonito, têm um discurso bonito, mas quando você olha para a vida da pessoa, você fala: cadê o discurso? Cadê o diálogo? Agostinho, ele disse uma frase bem interessante, que é a seguinte: pregue, se necessário, use palavras. Ou seja, o seu exemplo como igreja vale mais do que as suas palavras. No final vai ficar bom, gente, fica tranquilo, tá? O discurso é bonito, as palavras são bonitas, mas quando a gente vai para a prática, a gente fica questionando: cadê estas palavras tão bonitas que foram ditas?
Cadê esse evangelho tão bonito que foi dito? Entenda, uma igreja liberal nunca experimentou, eu repito, uma igreja liberal nunca experimentou o verdadeiro avivamento. Uma igreja liberal nunca cresceu. Vocês estão me olhando, todo mundo assustado, fala: meu Deus, onde ele vai chegar com tudo isso? A igreja liberal nunca impactou uma sociedade. O ecumenismo está hoje apadrinhando muitas igrejas históricas. Não só o ecumenismo, mas, pasmem vocês, a política. A política está apadrinhando igrejas que não têm compromisso com o evangelho, que não têm compromisso com Deus. Eles estão sendo doutrinados na visão política, mas estão esquecendo os princípios da palavra de Deus para as suas vidas. Vem em mim uma segunda pergunta: como a igreja pode tornar-se um agente de transformação na história? Como eu disse no início, quando eu falasse igreja, eu estava me referindo a mim e a você. Pergunte para quem está ao seu lado: como eu e você podemos, vamos lá? Como eu e você podemos ser um agente de transformação na história? A igreja pode se tornar um agente de transformação quando ela vive como um luzeiro na face da terra. A vida da igreja é a sua primeira mensagem. A sua vida é a sua primeira mensagem. É a mensagem aos olhos. As pessoas veem a sua vida cristã. As pessoas veem a mensagem em você. A igreja só tem uma mensagem se ela tiver vida. A igreja só tem uma mensagem se ela tiver vida. Do que eu vou pregar se eu não tenho vida? Do que eu vou falar se eu não tenho vida? O que eu vou anunciar se eu não tenho intimidade com Deus? A vida precede ao trabalho. A vida vem antes do trabalho. O exemplo é mais importante do que a atividade. Vocês estão comigo? Amém? Obrigado pelo amém. Sabe, às vezes a gente tem tantas atividades dentro da igreja, e é isso que eu tenho me questionado. Tantas coisas. Estamos em um ativismo, em uma correria sem fim. E eu me pergunto, o que isso tem gerado, que vida isso tem gerado em mim? Ou que vida isso tem gerado na sociedade, na comunidade, nas pessoas que estão à minha volta? A vida precede ao trabalho. Mais importante do que a atividade é a sua vida com Deus. Mais importante do que o ativismo, do que as reuniões, os eventos, é a sua comunhão com Deus. Entenda, não estou abrindo mão dos eventos. Não é que você pode sair daqui hoje e falar: o pastor liberou geral, não precisa mais de evento, não precisa mais de atividades. Não é isso.
O que eu quero te dizer é que a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus é mais importante, vale mais do que todas as reuniões que nós temos. Sem testemunho não há proclamação. Qual é o testemunho que as pessoas estão tendo a meu respeito? Uma igreja, ela pode se tornar um agente de transformação quando ela anuncia o evangelho com senso de justiça. Com senso de urgência. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, ele orientando a Timóteo, diz o seguinte: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu. Versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Precisamos entender que o senso de urgência precisa estar na igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Com qual urgência eu e você temos anunciado o evangelho? Com qual urgência temos noticiado a respeito da volta de Jesus? Precisa haver urgência em nós como igreja. Queremos anunciar a volta de Jesus, queremos ser uma igreja que impacta essa nação, a nossa geração, mas precisamos ter o senso de urgência, porque Ele está voltando. Precisamos entender, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso de mais nada a não ser a palavra de Deus. A igreja precisa ter um alto conceito do evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: o WhatsApp está funcionando legal. Ele diz o seguinte: não me envergonho do evangelho. Precisamos ter esse conceito do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe, a forma como eu vivo o evangelho diz muito a meu respeito. Diz muito a respeito do meu cristianismo. Diz muito do respeito que eu tenho à palavra de Deus. Diz muito a respeito do amor que eu tenho à palavra de Deus. A igreja precisa ter um alto conceito do evangelho. Eu já contei para vocês, né, quando eu estudava, não muito tempo atrás, né, na minha adolescência, alguns anos, na escola eu era um agente 007, né, que nem o Robson. Cadê o Robson? Tá ali. Porque ele está de óculos escuro ali, todo maquiado, viu, gente? Por isso que eu estou brincando com ele. Mas eu não falava na escola que eu era crente. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, sei lá, né? Um misto de muita coisa.
E eu sempre fui do louvor, sempre toquei, sempre gostei de estar tocando. E aí um dia chega um colega da sala num domingo, e a igreja estava cheia, como está aqui hoje. E ele me vê logo de cara, a primeira pessoa que ele entra na igreja me vê lá na frente tocando. Segunda-feira ele: Ricardo, você é crente? Falei: então, né? Sabe, a partir desse dia eu coloquei isso no meu coração: não me envergonho do Evangelho de Deus. Não tenho medo de anunciar que eu sou de Cristo. Não tenho vergonha de falar que eu sou crente em Cristo Jesus. A igreja precisa saber que não há outro evangelho. Paulo, escrevendo a Gálatas, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8: algumas pessoas estão perturbando, querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou anjos dos céus pregam um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. O evangelho é único. A mensagem do evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja precisa pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: na minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder de Deus. Sabe, o verdadeiro evangelho é aquele que traz o poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E eu acrescentaria: a igreja precisa pregar com lágrimas. O salmista diz que aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará, celebrando a colheita. Aleluia. Aleluia. Uma igreja pode tornar-se um agente de transformação quando ela usa os métodos legítimos para alcançar o maior número de pessoas. É interessante, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala: olha, eu fiz de judeu para com os judeus, eu fiz de sábio para com os sábios, eu fiz de louco para com os loucos. Ele não está ensinando uma duplicidade, mas ele está trazendo uma flexibilidade. Eu preciso alcançar pessoas, mas eu preciso ser flexível. Esses dias eu estava vendo um canal do YouTube e o pregador do dia, ele falava: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Muito direto assim. Bom, a gente sabe que é verdade. Amém? Ou você tem dúvida disso? Se você não se converter, deixa eu mudar meu... Se a pessoa não se converter, ela vai pro inferno. E esse pregador dizia isso de forma muito dura. Nós sabemos que é verdade, mas eu posso flexibilizar para que eu ganhe aquela pessoa. Eu posso usar de sabedoria para que eu ganhe a confiança daquela pessoa. Veja, Jesus quebrou tabus para evangelizar uma mulher samaritana. Você conhece a história. Jesus enfrentou o preconceito racial, o preconceito cultural, religioso, moral. Mas ele alcançou o coração daquela mulher. Ele transformou o coração daquela mulher. Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Os estudiosos dizem que há no Novo Testamento, nos Evangelhos,
35 entrevistas pessoais de Jesus. Ele conversando pessoalmente. Ele também evangelizou em massa. Várias vezes Jesus pregou às multidões. Ele evangelizou pelo ensino, o sermão do monte. A evangelização pelo serviço. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos. Jesus alimentou a multidão, Jesus consolou, Jesus serviu. Sabe, eu e você, nós podemos aprender com o nosso mestre nesta noite. Há um senso de justiça, há um senso de urgência, há uma necessidade de anunciarmos o reino de Deus. E a minha oração nesta noite é para que apreciemos em nosso coração, o coração de igreja, a necessidade de evangelização pessoal. A necessidade de evangelização pessoal. A evangelização nos lares. A evangelização no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Sabe, a igreja, ela pode se tornar um agente de transformação quando ela tem o braço estendido na prática do bem. Jesus nos ensina a respeito disso. A igreja também pode se tornar um agente de transformação quando a igreja se torna uma voz profética no mundo. A igreja não pode ser conformista. A igreja não pode ser omissa. A igreja não pode ser covarde. João Batista, ele denunciou o adultério de Herodes. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limite. Nós estamos vivendo um tempo onde a política tem causado muito transtorno às famílias. Biblicamente, eu tenho autoridade para aquilo que não vai de acordo com a palavra de Deus eu enfrentar. Só me resta saber se nós estamos preparados para isso. Como cristão, como crentes, como igreja, como sal, como luz. Sabe, existem algumas doutrinas que você pai, você mãe, não podem aceitar dentro da sua casa. Não estou te chamando para uma rebelião, mas eu estou te chamando para se posicionar como cristão em Cristo Jesus. Sabe, os profetas denunciaram o pecado nos palácios. Os reformadores, eles denunciaram o pecado. Os avivalistas também denunciaram. E eu caminho para o final. A igreja, ela pode tornar-se um agente de transformação quando a igreja se colocar na brecha, clamando a Deus por um tempo de restauração. E aí eu trago 3 histórias para a gente concluir. O avivamento na Inglaterra no século XVIII, com John Wesley. Ele, incendiado o seu coração com uma leitura a respeito de Martinho Lutero,
Ele olha para o mundo e diz: o mundo é a minha paróquia. Conta-se a respeito deste homem, John Wesley. Certa vez um nobre inglês, passando por um povoado na Inglaterra, depois de procurar em vão um lugar onde comprar bebida alcoólica, ele perguntou a um camponês: como eu posso comprar um copo de bebida nesta triste aldeia? O velho camponês, reconhecendo a posição de estrangeiro, tirou respeitosamente o chapéu, curvou-se diante daquele homem dizendo: Senhor, há cerca de 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Sabe, 100 anos depois, a passada de um homem ainda fazia a diferença naquele local. Uma outra história que eu quero trazer para você é o avivamento da Rua Azusa. Alguém foi para verificar o que estava acontecendo, e o relato que ele traz é o seguinte: nenhum instrumento musical foi usado, não era necessário. Nem coro de anjos foi ouvido por alguns no espírito, nem oferta foi recolhida, nem anúncio foi escrito para anunciar as reuniões. Nenhuma organização eclesiástica estava por trás disso. Todo aquele que estava em contato com Deus, logo que entrava nas reuniões, percebe que o Espírito Santo é quem comanda. Pregadores orgulhosos e bem vestidos vêm para investigar. Logo o seu aspecto importante é substituído por um assombro. Então vem a convicção que muitas vezes, num curto espaço de tempo, você irá encontrá-los caídos no chão sujo, pedindo perdão a Deus e se tornando como crianças. Esse foi o avivamento da Rua Azusa. E um terceiro avivamento no país de Gales, século 20, mais precisamente 1904. O avivamento do país de Gales, durante o qual aproximadamente 100 mil pessoas de Gales se uniram ao movimento internacionalmente. Cristãos evangélicos tomaram este evento como um sinal do cumprimento da profecia do livro de Joel. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles estavam neste momento acreditando que esta palavra havia se cumprido. Eu concluo. O que a IDVIP pode fazer para transformar a sua família? O que a IDVIP pode fazer para transformar o seu bairro, a sua cidade, influenciar o nosso estado e o nosso país? Lembra que quando eu falo IDVIP, eu estou falando de você. Não estou falando da instituição, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós, pessoas. O que nós podemos fazer para transformar famílias à nossa volta? Que instrumento nós temos em nossas mãos para fazer isso? Ou o que não estamos fazendo? Ou o que estamos precisando corrigir? Ou o que precisamos deixar de fazer? Sabe, eu sonho em influenciar a nossa região. Fica comigo, eu compartilho com você um sonho nesta hora. Um sonho de impactar Vicente Pires.
Eu sonho de impactar Brasília. Eu sonho de impactar Brasil. Eu sonho de impactar o mundo. De pessoas olharem e falar: lá em Vicente Pires tem uma igreja que honra e que adora ao Senhor Jesus. Eu sonho com lares transformados. Eu sonho com vidas curadas, famílias restauradas. Eu sonho com os nossos empresários abrindo os seus comércios e dizendo: venha fazer culto aqui no meu comércio. Eu sonho. Sabe, eu sonho com os nossos jovens entrando nas faculdades e falando: eu sou diferente, eu tenho um Deus diferente. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus que faz a diferença. Sabe, hoje nós temos uma visão. A UNB não são para os nossos filhos. Eu digo, a UNB sim, é para nós. Nós vamos entrar naquele lugar e fazer diferença naquele lugar. Sabe, nós dizemos: a política não é para nós. Eu digo: a política é para a igreja. Deus vai levantar neste lugar homens e mulheres para impactar a nossa geração, a nossa nação. Vai vir um avivamento sobre a igreja do Senhor. Virá um avivamento sobre a sua vida. O que temos feito? O que temos feito? Eu quero orar com você nesta hora. Se você pudesse